Boa noite. Meu nome é Yara e o que eu vou contar aconteceu há muitos anos atrás. Uma história que minha avó conta até hoje. Meu avô, que Deus o tenha, era conhecido por gostar demais de uma cachaça. Ele, meu tio João, que na época era só um moleque de 12 anos, e minha avó estavam voltando de uma festa da igreja. Naquela época, carro era coisa rara, então eles andavam muito a pé, mesmo de noite. No meio do caminho, tinha uma casa velha, toda caindo aos pedaços, que todo mundo sabia que estava abandonada há muitos anos. Diziam que uma família tinha sido assassinada lá dentro, uma história de arrepiar. Enquanto passavam por lá, ouviram um choro de criança. Era um som que gelava a espinha, meio abafado, como se tivesse vindo das paredes da casa. Meu avô, já meio alto de cachaça, mandou meu tio entrar na casa para ver o que era. Minha avó, que nunca foi de deixar as coisas para lá, foi junto, com o coração na mão. Eles entraram na casa escura e o choro parou de repente, como se a criança soubesse que eles estavam lá. Mas, quando eles saíram, o choro começou de novo, só que dessa vez, do lado de fora, parecia que estava seguindo eles. Minha avó, meu tio e meu avô correram o mais rápido que puderam, mas o choro seguia, cada vez mais alto, como se a criança estivesse bem atrás deles. Eles chegaram em casa assustados. Durante muitas noites, ouviam gritos e choros vindos da direção daquela casa abandonada. Era um mistério que ninguém nunca conseguiu explicar, mas todo mundo na cidade tinha medo daquela casa e do choro que parecia vir do nada. Era como se os espíritos daquela família ainda estivessem lá, presos naquela casa, pedindo por ajuda ou buscando vingança. Era uma sensação de que algo muito ruim ainda estava por acontecer. Naquela noite de 2002, minha avó estava sozinha em casa, em Porto Ferreira. A casa era humilde, com janelas de madeira e portas que rangiam com qualquer vento. A luz estava cheia, iluminando o lugar. Ela sempre me contava que naquela cidade pequena as lendas corriam soltas, e uma delas era sobre um homem que virava mula sem cabeça. Era quase meia-noite quando ela começou a ouvir o som de cascos de cavalo batendo no chão, alto e constante, como se estivesse correndo ao redor da casa. Minha avó, curiosa e corajosa, foi espiar pela brecha da janela. O que ela viu a deixou paralisada de medo. Lá fora, um cavalo imenso galopava, mas não era um cavalo comum. No lugar onde deveria estar a cabeça, saía um fogo ardente, iluminando a noite com chamas vermelhas e amarelas. Não tinha cabeça, só aquele fogo que parecia sair direto do pescoço do animal. Minha avó disse que o coração dela batia tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Ela se afastou da janela, tremendo, e se encolheu num canto da casa, rezando para que aquela criatura fosse embora. O barulho dos cascos continuou por um tempo que pareceu uma eternidade, até que de repente parou.
Ela teve coragem de olhar de novo e a criatura tinha desaparecido, como se nunca estivesse estado lá. No dia seguinte, ela contou para os vizinhos o que tinha visto e descobriu que não era a única. Outras pessoas também tinham ouvido o barulho dos cascos e visto as chamas naquela noite. E os boatos sobre o homem que virava mula sem cabeça só aumentaram. Diziam que ele era amaldiçoado, condenado a vagar pelas noites de lua cheia, espalhando medo e mistério por onde passava. Minha avó nunca esqueceu aquela noite, e sempre que contava essa história, seus olhos se enchiam de um medo que parecia não ter fim. Era como se ela ainda pudesse ouvir o som dos cascos e ver as chamas dançando na escuridão. E agora, vou contar o que aconteceu comigo. Era uma noite qualquer. Eu estava indo para a casa da minha tia, que ficava bem ao lado da minha. Era só atravessar o quintal, uns 5 passos, e já estava lá. No meio do caminho, tinha uma cerca de madeira velha que a gente usava para separar os 2 terrenos. Quando estava chegando perto da cerca, vi um menino sentado no chão, segurando uma vela acesa. A luz da vela iluminava o rosto dele, e eu pude ver cada detalhe, como se fosse dia. Ele parecia triste, com os olhos fixos na chama da vela. Eu fiquei parada, olhando para ele, sem entender direito o que estava acontecendo. Foi então que eu percebi que tinha algo muito errado. O menino começou a desaparecer, bem devagar, como se estivesse se transformando em fumaça. Primeiro os pés, depois as pernas, até que só restou o rosto e a vela na mão dele. E então, ele sumiu completamente. Eu saí correndo para casa, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu não conseguia falar, só chorar. Minha família ficou assustada comigo naquele estado, mas eu não conseguia explicar o que tinha visto. Quando finalmente me acalmei, contei para eles sobre o menino e a vela. Ninguém sabia explicar o que tinha acontecido. Minha avó disse que poderia ser a alma de uma criança que morreu naquelas terras anos atrás e que ainda estava perdida, procurando por luz. Aquela visão nunca saiu da minha cabeça. Até hoje, quando passo perto daquela cerca à noite, eu sinto um arrepio e acelero o passo, com medo de ver de novo o menino com a vela desaparecendo na escuridão. É uma lembrança que me assombra, um mistério que nunca foi resolvido, mas que vive nas sombras da noite, sempre à espera. So many days is yet to come. So many times has come to pass. Too many moments put aside, getting out alive.